Tudo certo, gente? Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, equipe diretiva e pedagógica das escolas e também secretarias municipais de educação que fazem parte do programa União Faz a Vida. Sejam, então, oficialmente bem-vindos ao segundo módulo do curso de Gestores Escolares. O primeiro módulo aconteceu ontem, focado para os profissionais da educação infantil, e hoje a conversa será direcionada aos profissionais do ensino fundamental. Do que vocês têm medo hoje? O que deixa vocês inseguros? O que te deixa frustrado? E o que te faz feliz? O programa União Faz a Vida não traz respostas prontas, nem receitas, muito menos soluções para todos os problemas do mundo. Mas nesse momento em que cooperar faz toda a diferença, pautados pelos nossos princípios da cooperação e da cidadania, entendemos que seria importante exercitarmos esse movimento de escuta. Escuta atenta, empática, que é solidária a tudo que as escolas estão passando e vivendo hoje. E isso cabe principalmente a vocês, gestores escolares, que sabemos que são referências para os professores, alunos e também para os pais. Queremos ser ainda mais parceiros de vocês, e é por isso que promovemos esses momentos de encontro online, para podermos trazer reflexões sobre a prática de vocês e, como diz o nome do encontro, tecer possibilidades. Para que isso fosse possível, no dia de hoje, eu, Bianca, assessora de programas sociais e coordenadora regional do programa União Faz a Vida aqui na área de atuação da Sicredi Pioneira, junto com todo esse grande time que faz parte do comitê gestor e os assessores pedagógicos do programa, convidamos alguém que tem esse olhar empático e traz contribuições para os educadores sempre com muito carinho e cuidado. E essa pessoa é o Sérgio Vale da Paixão, que vocês já estão enxergando aqui no vídeo, e ficou ótima a nova luz, Sérgio, está tudo certo, tá? Já para te dar esse feedback. Caso vocês tenham dúvidas, pessoal, por favor, digitem no campo bate-papo, tá? Que aparece aqui no Zoom. Se vocês quiserem interagir conosco durante a fala do Sérgio, enviem as suas contribuições diretamente nesse campo bate-papo e lembrem, antes de enviar a sua mensagem, selecionar para enviar para todos os participantes e palestrantes. Assim, todo mundo vai ter acesso à sua contribuição. Qualquer apoio técnico que vocês precisarem, podem digitar ali no chat ou também entrar em contato pelo nosso WhatsApp de suporte, que a minha colega Karen está lá, já dando uma olhada e respondendo os questionamentos que surgirem de vocês, né? Então, passo agora a palavra para o Sérgio. Eu volto em torno das 2h30 para mediar as dúvidas de vocês. Tenhamos todos uma excelente conversa. Sérgio, seja bem-vindo novamente ao nosso curso de gestores escolares, hoje um pouquinho diferente do que da outra vez, a outra vez foi presencial, e hoje estamos aqui contigo novamente, porém digitalmente. Então, seja bem-vindo, tenha uma ótima fala, Sérgio. Obrigado, Bianca, obrigado por todos que estão aí participando com a gente, né? Eu só queria que vocês, a Bianca acho que está me ouvindo, depois ela pode mandar se quiser no meu WhatsApp. Para ver se o som está chegando bem aí para vocês. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez, né? Eu digo mais uma vez, porque a Bianca mesmo comentou, já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de poder conversar com vocês, né? Nesse curso de gestores, nessa formação continuada que nós temos. Esses dias em reunião com a Bianca, eu parabenizei ela e os assessores pedagógicos falar sobre projetos, né? É importante que a gente possa trocar ideias mesmo, conversar e manter esse vínculo forte entre aquilo que nós nos propusemos a fazer, né? Uma vez que a gente chegou até vocês com o programa União Faz a Vida, e fazer a manutenção do programa é sempre importante. E dessa vez, de uma forma um pouquinho diferente, né, nós precisamos conversar um pouco a respeito do programa, da educação, do papel dos gestores, né,
numa situação delicada que nós estamos aí vivendo desse tempo de distanciamento social. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu falo aqui do Paraná, eu moro no interior do Paraná, né, trabalho na cidade de Jacarezinho, no Instituto Federal do Paraná. Hoje eu estou em Joaquim Távora, que é uma cidade que fica próxima de Jacarezinho. Até se vocês observarem bem o espaço onde eu estou falando com vocês, vocês vão estranhar um pouco, mas eu estou no escritório, no almoxarifado da loja da minha esposa. Eu não tive internet adequada para fazer isso em casa hoje, eu tive que migrar aqui para o escritório dela para poder conseguir falar com vocês. Mas dizer que é um prazer muito grande mesmo estar tão longe e tão próximo ao mesmo tempo. Eu vi que nós estamos num grupo grande de pessoas que são envolvidas com a gestão, né, das escolas, e eu acho muito bacana poder conversar com vocês e falar um pouco a respeito desse período que nós estamos, e claro que projetar também os próximos dias, os próximos meses, e talvez, né, por que não dizer, talvez talvez Oi, Sérgio. Sérgio, só para avisar, tá cortando bastante o teu presencial áudio e a tua próximo. imagem. Sei que isso é um pouco assustador para nós que Sérgio? um encontro presencial pro próximo ano. Eu sei que isso Oi, Sérgio, tá me ouvindo? é um pouco assustador para nós que Sérgio? por nós, eu sei que nós queríamos voltar amanhã mesmo, né, a trabalhar, estamos já parece atrasados com esse eu sei que nós queríamos voltar amanhã mesmo, né, a trabalhar, estamos já parece Oi, Sérgio, você tá me ouvindo? O áudio e a imagem estão cortando direto. atrasados com esse retorno, mas há alguns meses, né, a gente vai conversar com vocês. A partir de uma reunião com os educadores, das formações continuam, e Bianca, Oi, tá me ouvindo agora? mas infelizmente tem algo que nos e esse deve pode demorar algum bate-papo com vocês, essa conversa com vocês, oportunidade de conversar com os Bianca, com o Bianca. Oi, tá me ouvindo? Será Tá que o cor... problema está comigo aqui? Acho que sim, Eu tô ouvindo sim. tá cortando direto aqui. Tô ouvindo, Eu vou mas te tá pedir uma cortando um pouco. gentileza, Sérgio. De repente sai e entra de novo no link, tá, do palestrante, para a gente tentar Certo. restabilizar a conexão. Pode ser? Tá bom, faço isso já. Tá bom. Pessoal, aguardem então um segundo, tá? A imagem sim estava bastante ruim, o áudio também. Enquanto o Sérgio vai fazer esse movimento de sair e entrar de novo, por favor, já vão pensando em algumas dúvidas, algumas possibilidades, tá? Que vocês têm e trouxeram já provavelmente preparados para essa fala. Talvez em função aí dessa troca dê ainda uns minutinhos. Então já vão pensando, interagindo aí conosco no chat. Lembrem de selecionar no campo bate-papo para todos os participantes e palestrantes, para que a gente possa fazer essa interação em conjunto, porque daqui a pouco a dúvida de um gestor também é a dúvida do outro gestor. Então já vão interagindo, o Sérgio já está voltando, e aí, enquanto ele volta, a gente faz esses testes iniciais e aí vocês já vão pensando no que vocês querem contribuir. Sérgio, Já agora estou de acho que volta. está de volta, show de bola. Você me ouve? Será que tem alguma interrupção ainda ou não? Agora estou te ouvindo e te vendo bem. Só tô Tá. com uma outra janela tua aqui. Eu não sei se se tu entrou com outro dispositivo. Não, eu fechei aquela que eu estava conversando com você e abri outra. Tá. Então acho que agora vai dar. Vamos verificar Tá. aí. A Pode minha seguir, imagem tá ok, Sérgio. né? Olha, Sim, qualquer coisa você me avisa e aí a gente tenta fazer tenta outra saída aí, tá bom? beleza. Combinado. Então vamos lá.
Então, eu estava falando com vocês, gente, a respeito de uma reflexão que eu tenho feito comigo mesmo, uma autorreflexão e desse período que eu estou em casa. Bom, primeiro que tem duas situações, né? A primeira delas é que eu sou professor e eu tenho aí o meu contato direto com os alunos, né? Eu tive a oportunidade de contar para vocês em alguns momentos que eu sou professor do ensino médio, então eu estou sempre em contato com os alunos. E o outro papel que eu tenho é o papel de formador de professores, né? Sempre nesse movimento de formar professores, de estar em contato com a formação dos professores, tanto na academia, na formação inicial, quanto na formação continuada na ativa, né, quando os professores estão na ativa. E algo tem me conversado bastante comigo nesses últimos dias, que é pensar um pouquinho numa proposição que um autor que muitos de nós estudamos na época da faculdade, que é o Maurice Tardif. Eu sei que esse nome ele é bastante familiar para alguns e talvez não para outros, né? Mas o Tardif ele sempre propõe, né, nas suas proposições, nas suas escritas, nos seus materiais, que a gente pense um pouquinho sobre o que nós aprendemos com os nossos professores quando nós fomos professores da educação, alunos da educação básica, né? E o Tardif, que é um pesquisador canadense, ele vai sempre dizer o seguinte: nós carregamos na nossa prática docente, na nossa prática profissional, muito daquilo que os nossos professores fizeram conosco. Então, é bacana a gente pensar a nossa postura enquanto professores, né? E aí eu quero pensar vocês como gestores também, para a gente tentar trazer um pouquinho a história de vida que nós temos enquanto alunos da educação básica. A forma como os nossos professores nos deram aula, né? As avaliações que os professores fizeram com a gente, no formato de que a professora entregava uma folha cheia de atividades e a gente tinha que ficar um atrás do outro para fazer a prova em 50 minutos, né? O jeito de chamar atenção, o jeito de conversar, por exemplo, com os nossos pais para dar as broncas ou até os elogios. Nós somos frutos de uma educação, de uma orientação dada pelos nossos professores na prática. E às vezes, usando ainda da proposição do Tardif, né? O Tardif de fazer o seguinte, às vezes, nós levamos pouco para a sala de aula daquilo que os nossos professores da universidade, da pós-graduação, nos mostraram como direcionamento de trabalho. E aí eu sempre tenho pensado nisso, né? E já faz algum tempo, já desde 2010 que eu conheço esse material do Maurice Tardif, e eu tenho pensado nisso. E nesse período agora que nós estamos sobrecarregados, né? Diferente do que muitos pensam, mas a gente está sobrecarregado de atividade caseira, de encaminhamento de atividades, né? Isso é muito mais importante para a gente pensar. Por quê? Né? Primeiro, se eu pensar no meu papel como educador, o vírus chegou, o distanciamento chegou e fez com que eu olhasse para a minha prática profissional e enxergasse que eu sou um professor que sei dar aula daquele formato que me ensinaram e que eu fazia até então. Quando chega, por exemplo, um distanciamento social ou até mesmo uma orientação de que nós, professores, precisamos ir até as escolas, elaborar atividades, encaminhar atividades, corrigir as atividades que as crianças estão fazendo em casa, a gente parece que não sabe fazer isso. É interessante porque é algo que, entre aspas, parece tão simples, né? Eu não tenho a presença física do meu estudante, da minha criança, né? Mas eu tenho aquela responsabilidade de fazer as questões, as atividades e encaminhar isso para eles. Mas a gente se vê numa situação, num dilema, né? Achando que não vai dar certo, que a gente está devendo, né? A sensação do professor hoje é de dívida, né? Parece que a gente está devendo ensino, devendo conteúdo, estamos atrasados com tudo. E aí eu volto a olhar para essa proposição do Maurice Tardif e eu começo a entender que essa é a grande proposta para o momento, né? Embora isso pareça bastante clichê, o que eu vou comentar agora, né? Mas esse é o momento que nós temos de nos reinventar, né? Eu sou um educador, eu sou um professor, eu sei dar aula, dou aula há quantos anos, trabalho com as crianças há quantos anos, fazendo a mesma coisa, trabalhando aqueles conteúdos, mas esse momento agora é o momento de eu pensar fora dessa caixa, né? Eu mudo a estratégia, eu mudo a metodologia, eu mudo o diálogo,
né? Nós usamos agora a rede social, WhatsApp, Facebook, grupos de pais, né, para essa comunicação que nós nunca imaginávamos que íamos usar com tanta frequência e com tanto peso como a gente está usando agora. Mas tem um detalhe que ele é fantástico e significativo agora, que é essa conversa que eu estou tendo com os gestores, né? O que eu, Sérgio, tenho assistido aqui próximo de mim, na minha região aqui do Paraná, né, nas escolas, com os professores, com os gestores que estão próximos de mim. Inclusive, escolas essas que eu tenho dado atendimento, assistência e feito também a formação continuada dos educadores. Eu tenho visto quase que um clima de guerra, né? E eu não vou mentir para vocês, eu poderia talvez trazer uma outra palavra mais bonita, mas eu não tenho uma outra palavra para dizer para vocês senão guerra. É o clima que está instaurado dentro das escolas, né? Mas não é uma guerra no sentido de falta de material, falta de conteúdo, falta de acesso, falta de informação. Não. A guerra, ela está iniciada dentro das escolas, dentro das instituições, por uma necessidade de afeto, né? De emocional. A impressão que fica, e é isso que eu tenho assistido de camarote aqui muito próximo de mim, é que nós estamos todos, pais, estudantes, professores, gestores, né, com os nervos à flor da pele, né, a gente gostaria de estar trabalhando como antes, não estamos, estamos tendo que cuidar dos nossos deveres caseiros junto com os nossos deveres profissionais, né, inúmeras situações, né, estão nos sufocando dentro das nossas casas, dentro dos nossos quartos, dos nossos escritórios improvisados, como é o caso desse que eu acabei de comentar com vocês, que eu estou, né? E isso tem trazido para a relação entre os professores e a gestão das escolas uma tensão muito grande, tá? Professores que não se entendem, que sempre foram amigos, que sempre dialogaram, que sempre conversaram, mas que agora uma folha cai no chão e dá a impressão de que é motivo para uma briga, para uma batalha, né? Uma falta de sintonia entre o que o gestor diz e o que os professores fazem, e vice-versa, né? E muitas vezes, eu tenho até comentado isso em alguns vídeos que tenho feito, alguns de vocês devem ter visto esses vídeos, né? Que a impressão que falta para mim é que está faltando a gente sentar, respirar fundo, né? Colocar a nossa cabeça no lugar e entender para onde a gente está indo. Qual é o caminho que eu estou seguindo? Qual é o planejamento para que, antes e acima de qualquer coisa, a gente tenha saúde emocional? Aqui nas escolas nas quais eu tenho a oportunidade de conversar, né, mesmo que virtualmente, já faz algum tempo que eu não tenho esses encontros pessoais, né, mas virtualmente, eu tenho dito isso para eles. A gente nunca levou tanto em consideração, como nós estamos levando nesses últimos tempos, a saúde emocional, seja das crianças, seja dos professores. Nunca esquecer que os professores também, assim como as famílias, assim como as crianças, né, os professores também estão abalados emocionalmente, né? Tudo é motivo para, de repente, uma explosão de sentimentos aí, e, de repente, nem sempre essa explosão de sentimentos é algo positivo, né? E que pode acabar virando numa batalha e numa guerra, como eu citei agora há pouco. Então, eu quero trazer para vocês aqui algo que eu tenho pensado, que eu tenho agido, inclusive, né, e falado muito com as pessoas. Vamos cuidar mais das questões que dizem respeito às nossas relações, aos nossos afetos, e não dar tanta importância agora para as questões burocráticas e na mesma proporção nas questões de conteúdo. Eu sei que falando isso, muitas vezes vocês, gestores, né, e até mesmo os professores, me ouvem falando isso, e eu canso de ver algumas pessoas me olharem com um olhar um pouco torto, né, dizendo: Sérgio, as coisas não são bem assim, as crianças vão perder um ano, as crianças precisam ter acesso ao maior número de conteúdos possível, porque é um ano perdido. Gente, é um ano, entre aspas, perdido para
a humanidade. Não é para minha escola, tá? Não é para o meu município, não é para a Secretaria de Educação da qual eu faço parte, tá? Nós estamos tendo que priorizar o que realmente vale a pena. Estar sem aula, o que muitos professores, eu vou reforçar isso, muitos professores, tá? Optariam por fechar mesmo a porta da escola, vamos esquecer que 2020 existiu e o ano que vem a gente recomeça, todo mundo perde um ano, né? Não é o caminho. E por que não é o caminho? Porque as crianças em casa precisam do movimento. Elas precisam ler alguma coisa, elas precisam fazer uma descoberta de algo que o professor está apresentando para ela, ela precisa entender um conteúdo mínimo possível. Então, o fechamento total das escolas, inclusive no que diz respeito às atividades remotas, não é o caminho. Tá? Eu acho que foi muito feliz, né, aquele que primeiro disse, não, vamos lá, não vamos deixar a escola morrer, vamos continuar. Só que, gente, sem excesso, sem excesso. Nós não temos motivo, nós não temos justificativa nesse momento para dar conta de conteúdos, para dar conta de lista de conteúdos. E essa minha proposição, né, faz a gente pensar um pouquinho na Base Nacional Comum, na BNCC, né? A BNCC, ela vem trazer para nós com uma se não me engano, são 42 ou 43 páginas do seu material, né, trazendo para nós uma preocupação com a formação, a qual ela chama de formação integral. Né? Aqui no Paraná, a gente está tendo que desmistificar essa ideia da formação integral, porque muitas escolas elas estão entendendo a formação integral como escola em tempo integral. Né? São inúmeras as escolas que a gente passeia por aí para conversar e falar com os professores, e eles entendem a formação integral como escola em tempo integral. E não é isso, né? A formação integral na qual a Base Nacional está trazendo para nós, e a gente entende a partir de outros teóricos que já trouxeram, Anísio Teixeira é uma referência muito importante nesse sentido, né? É uma escola que se preocupa não apenas com os conteúdos que as disciplinas do currículo escolar apresentam para ser trabalhadas, né? Mas eu também estou preocupado com a emoção das minhas crianças, o lado emocional das minhas crianças. Então, veja, eu no papel de gestor, tá? Independente da posição que eu ocupo, eu posso ser um coordenador pedagógico, eu posso ser o pedagogo da escola, eu posso ser o diretor-geral da escola, eu sei que em algumas escolas tem diferentes nomenclaturas para isso, né? Mas o nosso papel, né, nesse momento, é se aproximar desses professores e orientá-los a uma prática que converge, né, que favorece muito mais uma reflexão de quem sou eu, criança, nesse momento de pandemia, né? Quais são as minhas limitações, o que a minha família pode esperar de mim, o que eu sou capaz de fazer comigo mesmo, uma vez que eu estou estressado, estou nervoso, estou bravo, querendo estar em algum lugar, né? E não, eu tenho que ficar dentro de casa, minha mãe me proíbe de sair. Isso é muito mais importante nesse momento do que eu ficar fazendo uma lista de conteúdos de regras de língua portuguesa, ensinando às crianças aumentativo, diminutivo, substantivo, adjetivo, classe de palavras ou qualquer outra coisa. Né? Veja, eu estou falando de um regime de exceção que nós estamos vivendo agora, né, em que nós estamos precisando cuidar muito mais da mente do que do conteúdo programático que está lá escrito num material didático, num planejamento qualquer. Né? E os professores, eles não foram preparados para isso, né? Nenhum de nós, eu digo isso com toda certeza, nenhum de nós teve em um período da nossa formação alguém dizendo lá, né? Olha, o dia que vocês estiverem numa situação de doença ou de pandemia em casa, o trabalho de vocês vai ser assim. Não, a gente não imaginou que isso fosse acontecer um dia. Nenhum de nós. Né? Nenhum de nós. Então, assim, a ideia dessa conversa, né, ela é dupla. Né? A primeira delas é acolher esses professores, tá? Saber conversar com esses professores, entender que eles são pessoas que, além de professores, estão carregados de emoções, né? E volto a dizer, algumas delas não muito positivas, né? É, é, é um,
é um desentendimento com o marido, com a esposa, com as crianças, com o vizinho, é a falta de alguma coisa dentro de casa, né? De repente o dinheiro já está apertado, é criança abrindo geladeira para comer o tempo todo. Você imagina a cabeça dos professores nesse sentido. E eles estão esperando de nós uma postura um pouco mais, eu vou chamar de carinhosa, mais afetiva mesmo, né? Olha, vamos conversar, vamos fazer reuniões como essa que a gente está fazendo aqui agora, vamos falar de possibilidades, né? Quais são as possibilidades que nós podemos ter aqui dentro da escola para colaborar para que a família se sinta melhor e feliz. É engraçado isso, né? Eu com alguns colegas do meu trabalho, a gente ainda vai, né? Eu sei que isso não é novidade, porque algumas instituições até internacionais já tiveram isso, mas a gente tem um sonho dentro da escola que a gente trabalha, que é um sonho de um dia ter, assim como a gente tem português, matemática, história e geografia, a gente ter uma disciplina dentro da grade curricular chamada de felicidade. Olha que coisa interessante, né? Parece coisa de outro mundo, mas não é. É algo que nós ainda não colocamos em prática, mas precisamos colocar. Como é que eu, enquanto educador, enquanto escola, posso colaborar para que as minhas crianças e a família das minhas crianças, né, sejam mais felizes num tempo em que nós estamos com os nervos, né, à flor da pele? Então, qual é a dica, né, que eu gostaria de dar, né, para todos os gestores, e se eu pudesse estar aqui de frente com os professores, claro que a conversa seria tal qual essa que eu estou tendo com os gestores, mas que a gente, nesse momento, priorize os conteúdos, tá? Priorize. É um pecado, é um excesso da nossa parte, tá? Se nós olharmos para os nossos materiais impressos, para os nossos planejamentos, para os nossos livros didáticos e corrermos contra o tempo para que essas crianças tenham acesso a esses conteúdos da forma como nós fazíamos quando estávamos presencialmente nas aulas. Tendo isso colocado, né, sobre a ideia da prioridade, né, o que é prioridade para nós, e veja, eu estou falando para vocês do emocional, estou falando para vocês aqui dos sentimentos, né, que devem ser valorizados, mas só vocês aí, na região de vocês, sabem o que é que está pegando, né, vamos usar um termo vulgar, mas o que está pegando aí na região de vocês, né? Quanta coisa a gente em casa tem ouvido, tem sabido, né, que está acontecendo nas famílias, nas comunidades, quantas brigas, quanto assédio, né, quanta violência doméstica, violência sexual, essas crianças não estão passando, por estarem mais tempo em casa. Né? Isso é uma realidade que a gente tem e a gente não pode desconsiderar isso. E que isso seja, né, prioridade para nós agora. Né? Isso não inviabiliza, né, o trabalho que eu vou ter com as disciplinas, claro que não, né, a gente precisa continuar encaminhando leituras, encaminhando produção escrita, pedindo para que eles assistam vídeos educativos, claro, mas sempre tendo em mente, né, essa pergunta: o que é prioridade para as minhas crianças agora, tá? E não cometer, né, esse grande pecado que, para mim, não tem outro nome senão um pecado mesmo, né, que lotar as crianças de atividade, rechear a semana de atividade e ter uma situação ainda pior, né, do que priorizar algumas coisas e trabalhar com o emocional e com a cabecinha delas. Eu tenho um grupo de WhatsApp, né? Na verdade, eu estou ministrando um curso à distância para os meus alunos, e nós fizemos um trabalho bem diferente esses dias, e eu acabei criando um grupo de WhatsApp, e eu tenho exatamente 133 estudantes de ensino médio nesse grupo do WhatsApp. Então, veja, eu tenho nesse momento, à distância, 133 alunos fazendo aula comigo. E aí nós começamos as atividades recentemente, a gente tem pouco tempo de atividade remota aqui com eles, né? A gente ficou parado um tempo mesmo. E aí outro dia eu mandei algumas coisas para eles e pedi para eles fazerem. De repente um garoto ele entra, né, no grupo e ele pergunta para mim assim: professor, eu tô com uma dúvida. Como é que você vai avaliar as atividades? Uma vez que o nosso trabalho está acontecendo aqui via
WhatsApp, né? A gente está fazendo, a gente está anotando. Eu quero abrir um parênteses para dizer que eu pedi para eles fazerem um arquivo, um portfólio. E eu dei todas as possibilidades para eles. Eu falei, olha, quem tem acesso a computador, abre uma pasta no Word, né? E vai anotando tudo. Quem quer anotar num caderno, pega uma caderneta, um caderninho velho, e anota, faz todas as atividades, que na hora certa, no momento oportuno, eu peço isso, né? Sei que vai me dar um trabalhão, que é 130, né? Mas eu vou me virar. E aí, depois eu fiquei questionando nisso, pensando um pouquinho sobre isso. E aí eu vou dizer para vocês, e assim, eu sei que muitos de vocês podem achar isso um absurdo, mas tudo bem, tá? Eu acho importante também a gente ter, contrariar, ideias contrárias, né, àquilo que a gente fala. Mas assim, olha, gente, nesse momento, eu não estou nem um pouco preocupado com a avaliação, tá? Se ao final de todo esse processo, né, e a gente tem, pelo menos nós aqui temos um prazo que vai até agora, meados de julho, né? Se até meados de julho eu tiver atribuído atividade para as crianças, né, feito eles pensarem, lerem, escreverem, pelo menos feito um movimento com eles, né, para que eles se mantenham ocupados, ativos, pensantes, né? Eu não vou ter peso de consciência nenhum se eu tiver que pegar o boletim, essa parte burocrática que a gente tem, e tiver que atribuir nota 10 para todos. Eu não vou ter problema com isso, né? O meu olhar para eles nesse momento é que eles façam, que eles estejam no movimento. Se não estiverem fazendo porque a família não colabora ou porque a minha preocupação por não estar fazendo é se essa atividade está chegando até eles, né? Isso eu tenho que ter preocupação sim, porque se não chegar, por exemplo, por um vídeo ou por um áudio, preciso fazer impresso, preciso dar um jeito de fazer chegar na casa deles. Mas se chega para 100% deles, né? E lá eu tenho 90 que fazem e 10 que não fazem, dos 100, né? Não tem problema. Eu estou fazendo o meu papel, né? E aí eu acho que é uma informação que tira um pouquinho do nosso ombro esse peso, né? De que eu preciso que eles estudem, eu preciso que eles façam prova, eu preciso dar nota para eles e atribuir nota ao boletim. Tudo isso que eu falei até agora, porque aí eu vou mudar a chavinha um pouquinho, né? Para falar de um outro assunto. Tudo isso é para dizer para vocês o seguinte: vamos relaxar, não no sentido de abandonar a qualidade, não é isso, né? Mas no sentido de jogar um pouco fora uma autocobrança que todos nós temos, tá? Nós nos cobramos demais, nós queremos que todos os estudantes, que todas as crianças façam tudo aquilo que fariam se estivessem sentadinhos na cadeira. E sinto muito, isso não vai acontecer, né? Eu posso garantir que muitos de vocês que nesse momento estão aí num papel de alunos, né, desse momento aqui, estão tendo posturas diferentes para assistir essa aula, né? Eu não tenho a pretensão nenhuma, nunca tive, né, de imaginar que hoje eu faria, eu vou fazer mais uma dessa noite, né, às 19h30, com outro grupo de educadores. Eu não tinha pretensão nenhuma de imaginar que hoje eu teria aí mais de 200 educadores, gestores, né, todos sentadinhos na frente do seu celular ou do seu computador, olhando para mim, prestando atenção no que eu estou falando de forma uniforme, né? Claro que não. De vocês que devem estar limpando a casa, né? Alguns que estão comendo, outros que estão dando bronca no filho, porque o filho está fazendo alguma coisa e está atrapalhando vocês. Alguns de vocês estão deitados, né? E aí a pergunta que fica é: o que há de errado nisso, né? São formas que nós encontramos, talvez mais confortável, talvez é a forma que nós damos conta de assistir essa aula. A mesma coisa acontece com os estudantes, né? Eles estão em casa, do jeito deles, né? E aí eles acabam participando, né, das atividades, agindo, né, com as atividades da forma como isso é viável para ele. E olha, volto a dizer, né, isso para mim é importantíssimo. Eu vou terminar esse ciclo, né, que eu espero que acabe o mais rápido possível, né, chamado pandemia, né, eu vou acabar esse ciclo sem peso de consciência em relação às atividades, né, isso para mim é fato. Agora, o papel do gestor, né,
o diálogo é muito importante, né? Eu gosto muito de um material que eu até tenho desenvolvido muita coisa nesse sentido, que dialoga muito com alguns pesquisadores da USP em São Paulo, que eles têm pensado muito nas questões da afetividade nesse movimento escola, família, gestão e professores e tudo mais. E eu me recordo que quando eu estive presencialmente aí com vocês, eu lembro de ter falado sobre isso, mas acho que vale a pena a gente dar uma pincelada novamente nessa conversa, né? Quando o assunto é afetividade, a palavra afetividade, nós estamos falando de um assunto que é muito mais do que carinho, né? A palavra afetividade para o ramo da educação, ela tem que ser vista, ela tem que ser compreendida como algo que afeta. Olha que engraçado, né? Parece que a gente, sempre que pensa na palavra afetividade, você pensa na mãozinha na cabeça, na palavra amiga, no abraço, claro, tudo isso é afetividade. Mas afetividade também no sentido de é, afetar o outro. Lembrando, abrindo um parênteses também, que esse afeto pode ser negativo em algumas situações, né? O grito, a bronca, o palavrão, o recado mal escrito, no sentido de mal criado, vamos pensar assim, né? Também afeta, né? E afeta para o mal. Mas o que eu quero comentar com vocês aqui agora não é do afeto para o mal, pelo contrário, é o afeto positivo. Os nossos professores, né, aqueles que estão ali em casa ou estão nesse movimento de casa, escola, fazendo as atividades, eles estão gritando pela nossa colaboração. E quando a gente fala de gritando, até no sentido denotativo da palavra, né? Às vezes a forma como reagem com os gestores, o embate, o jeito de falar, acaba criando essa situação amarga que eu comentei no início dessa conversa, né? Nós só vamos diminuir, tá? Essa afronta, esse desgaste emocional, né? Esse clima ruim, se nós agirmos de forma contrária. Né? Eu gosto sempre de fazer um comentário, mas que não é novidade para vocês, acho que vocês já devem ter pensado e visto isso, né? Nós lideramos equipes, né? Nós somos líderes de uma equipe, talvez temos aí 20 anos de experiência como gestor, outros com 1 ano de experiência, 6 meses, mas nós estamos no papel de liderança. Né? E o que esperam de nós, né, aqueles que estão ali sob o nosso olhar, sob o nosso comando, vamos dizer assim? Eles querem mão dada, eles querem atenção, eles querem acolhida. Tal qual uma criança, né, faz com a mãe, com a professora, né, com o pai. Eu sempre brinco com a situação que às vezes a criança passou o dia inteirinho na escola de forma dócil, né, participou de tudo, brincou, sorriu. Quando o pai e a mãe pisam na escola para pegar a criança para levar em casa, começa a birra, começa a afronta e a provocação. Né? E com os professores, né, o exemplo que eu estou dando é um exemplo bem positivo e produtivo, né? Não é diferente. Né? Eu assisti esses dias um embate, né, em que a escola resolveu, olha, gente, é hora da gente começar a dar mais atividade. A escola achou que tinha uma demanda de atividades muito pequena para as crianças. E os professores entraram em crise, entraram em guerra, dizendo elas estão falando isso porque elas não sabem a quantidade de coisas que a gente tem para corrigir depois. E aí a diretora, muito minha amiga, me manda uma mensagem e eu disse, olha, a melhor coisa que tem que ser feita nesse momento é ouvir os professores, né? Ouvi-los. Isso é afetividade, isso é afeto, né? Isso é você mostrar para eles o seguinte, olha, eu estou aqui no meu papel de gestor, eu sou pedagoga da escola, eu sou coordenador da escola, mas eu preciso te ouvir, né? Desculpa, eu tive a minha iniciativa, né, sugerindo que a gente encaminhe mais atividade, mas eu quero ouvi-los mesmo, eu quero que vocês me falem como é que está isso com vocês. Né? Então, esse diálogo, que é uma palavra que entra muito na ideia da afetividade, o diálogo é extremamente importante para que esse clima bom, né, aconteça. Agora, eu estou falando para vocês de um clima bom, de um diálogo, de uma afetividade nesse tempo distante. E aí, a hora que a gente voltar? Né? Quando nós voltarmos, seja daqui 2 meses, seja daqui 6 meses,
né? Eu não estou sendo pessimista, eu só estou colocando aqui uma situação que a gente sabe que nós estamos sem previsão, né? Nós vamos mostrar para os nossos educadores, né, para os nossos colegas, porque são nossos colegas, né, que nós, gestores, aprendemos muito com isso, né? No início da pandemia, nós tínhamos uma quantidade muito grande de memes, de reflexões, de palavras que apareciam por aí, dizendo nós vamos sair melhor disso, nós vamos sair melhor que isso. E parece-me que isso está começando a ficar esquecido, né? As pessoas estão sobrecarregadas de emoções negativas, de estresse, de preocupações, né? E nós estamos esquecendo que nós precisamos sair melhor disso. E aí eu quero voltar para a fala do Tardif que eu disse aquela hora. Olha a oportunidade que nós, gestores, estamos tendo de reinventar a nossa escola. Eu li ontem pela manhã, ou hoje pela manhã, não sei, que um dos países, talvez tenha sido a França, né, que resolveu colocar novamente as aulas presenciais, já recuou. Eles voltaram atrás. Né? Voltaram atrás porque parece que teve lá, eu estou vendo aqui a Caroline colaborando com a gente, foi a França, né? Voltou porque começou a ter mais contágios por lá, né? Veja, se eles não sabiam disso, eles achavam que eles estavam fazendo a melhor das atitudes naquele momento. E eles tiveram que voltar atrás porque, opa, deu ruim, como o pessoal tem dito, né? Não deu certo, vamos voltar atrás do que nós fizemos. Então, assim, acho que o papel gestor nesse momento de humildade mesmo, tá? E isso não descaracteriza em hipótese alguma, tá? Veja, quando eu falo de humildade, quando eu falo de afetividade, de diálogo, inclusive eu citei um exemplo de que é possível pedir perdão para eles porque nós erramos, né? Isso não descaracteriza de jeito nenhum o papel de líder, né? Líder é isso, líder é aquele que sabe baixar a cabeça e dizer, errei, perdão, né? Eu dei uma sugestão, achei que era o caminho para tudo e, olha, sinto muito, eu errei feio, né? E isso inconscientemente, a equipe de professores que estão à nossa frente, né, que estão aí junto do nosso trabalho, eles sabem reconhecer isso. Olha que bonito o meu gestor, né, ouvindo dos professores, ouvindo da família, né, e reinventando a forma de como as atividades vão chegar até os alunos, como é que nós vamos imprimir isso, porque está acabando o toner, acabando a tinta, o papel, estamos sem material, mas nós temos um grupo de WhatsApp. Então, o papel mesmo, né, do gestor, seja agora no período de distanciamento, tá? Mas, sobretudo, no momento em que nós estivermos novamente pisando na sala de aula, e que eu espero que isso aconteça o mais breve possível, o mais rápido possível, né? Seja o de acolhimento. Saber ouvir, saber entender quais são as necessidades desses educadores, né? Saber cuidar do emocional, tá? Porque isso é algo que eu vou bater muito nessa tecla, né? Não esquecer de que o nosso cuidado não é só com as crianças, né? Nós precisamos cuidar também do emocional dos professores. Eu gosto muito de uma proposição da Paula, a Paula Pedroso, que teve comigo, inclusive, o ano passado, e se eu não me engano, ela vai estar, ou já esteve com vocês também nessa formação, mas eu sempre que estou em contato com a Paula, nos encontros presenciais e nas lives que a gente tem feito, a gente tem falado sobre isso. Engano na nossa parte quando nós falamos para os nossos professores, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos pares, que a gente tem que deixar as nossas preocupações em casa, né, e não levar para o trabalho. É óbvio que a gente tem que tentar não misturar as coisas. Mas eu sou o Sérgio que, quando eu estou aqui na cidade de Joaquim Távora, ou quando eu estou na cidade de Jacarezinho, né, minha segunda residência, ou quando eu estou na sala de aula, eu sou o mesmo. Se algo me entristece, se algo me magoa, se algo me fere, né, por uma questão pessoal, eu tive aí uma intriga com alguém, ou eu estou com a minha situação financeira abalada, precisando pagar conta, estou com um pouco de dinheiro no bolso, né? Eu estou com um filho dando problema na escola ou algo semelhante,
é óbvio que isso vai estourar no meu trabalho também. Né? Isso é fato. Né? Não tem como eu desligar a chavinha e, olha, agora eu entro no meu trabalho e tudo que eu tenho de problema em casa. Não, né? Isso não acontece. Né? Se acontece com alguns de vocês, parabéns, mas eu não consigo. Né? Eu sou o Sérgio que acabo levando as coisas para lá. Agora, é importante a gente entender e valorizar a importância de se olhar para esse professor também. Né? O professor, assim como nós, que somos diretores, gestores, pedagogos das escolas, os pais da família e as crianças, nós estamos abalados emocionalmente. Tá? E nós precisamos, nesse momento, de acolhida. A gente precisa de mão dada, a gente precisa de olho no olho, a gente precisa de afeto, a gente precisa entender que eu estou lidando com um ser humano, né, que no mundo todo, né, não só no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, não só aqui no Paraná, mas está vivendo uma situação caótica. Né? E assim, agora, sendo bastante humano, muito mais do que profissional, né? É sempre levar em consideração, gente, que a nossa, né, são pessoas, né? É gente, eu estou lidando com gente. Né? Por mais difícil que seja, e eu tenho percebido que isso está cada vez mais pesado, né? As relações interpessoais, mas nunca esquecer que, acima de qualquer coisa, é o ser humano. Se eu tenho um educador na minha escola que tem uma dificuldade maior no traquejo ali do ensino, da sala de aula, tem apresentado aí algumas dificuldades para lidar com a turma, né? Tem apresentado atestado demais, ou o seu emocional não está muito legal, olhar sempre para esse humano, tá? Antes de nos desgastarmos, né? De ter aí uns rompantes de fúria, de nervosismo, algo semelhante, que a gente nunca esqueça que nós estamos lidando com pessoas. Né? Pessoas com seu conhecimento de mundo, com suas dores emocionais, com sua história de vida que não é igual à minha, né? E isso colabora de modo bastante significativo para que eu não faça julgamentos, né, naquilo que a pessoa está fazendo, mas que eu acolha. Né? O papel da alteridade é muito importante, né? Que a gente possa olhar, se colocar no lugar do outro e pensar, e se eu estivesse ali? Né? Então, eu acho que é bem importante, né, que a gente possa olhar para isso. E aí, acho que de forma geral, assim, né, de forma bastante resumida, né, para controlar esse nosso horário, e a gente vai ter daqui a pouquinho aí um chat de bate-papo, algumas pessoas encaminhando perguntas para eu poder responder para vocês. Eu quero resumir toda essa minha fala em alguns pontos, tá? E eu gostaria muito, assim mesmo, se vocês aí tiverem um pedacinho de papel na mão, né? Mas se não tiverem também não tem problema, vamos gravar isso na nossa memória e que ela dialogue, que ela fale bastante com a gente agora, mas principalmente no momento em que a gente estiver mais próximo dos nossos educadores. O primeiro deles, o que é importante agora trabalhar com as crianças e com os educadores? O que vale a pena? Né? Cada um de nós, no seu papel de gestor que tem, é capaz de fazer essa avaliação. Será que vale a pena enchê-los de conteúdo? E aí eu estou falando de ambas as partes, professores e crianças. Né? Ou será que vale a pena diminuir a carga de conteúdos e priorizar a qualidade desse trabalho? Outro ponto importante, né? Levar em consideração os vínculos e os afetos. Né? Eu não sei como é a questão gestora de vocês aí, mas amanhã ou depois eu volto para a sala de aula, tem outro diretor no meu lugar, né? Mas sempre pensar, né? O meu vínculo com essa equipe, os meus afetos, a minha afetividade, a minha afetação, né? Com essa equipe que hoje está aí e na qual eu exerço o papel de liderança, né? Como tem sido minha postura? Né? Como vai ser a minha postura? O que eu estou aprendendo nesse período todo que está me deixando em casa, né? Para que eu volte daqui uns dias, daqui uns meses, né? Para essa postura face a face, olho no olho, né? E que tudo seja diferente, harmônico, bonito, colorido, alegre.
né? E não que a gente recomece isso amanhã ou depois com mais tensão, com mais preocupação ainda, né? E levar em consideração também esse cuidado, né, que eu volto a dizer, que eu anotei aqui num pedacinho de papel, né, esse cuidado com os professores. Os professores são pessoas, assim como nós, precisam também de acolhida, precisam de afetos, precisam de diálogos, precisam de olho no olho, precisam de conversas individuais também, mais do que coletivas, né, e que eles possam enxergar em nós, nos nossos olhares, né, braços abertos, né? Muito mais do que a nossa fala de, olha, equipe, vocês podem contar comigo, estamos juntos, mas que eles possam realmente olhar para nós e enxergar em nós uma âncora, né? Que quando eles se sentirem em fase de naufrágio, que eles possam encontrar em nós uma segurança e dizer, olha, a minha gestora, a minha diretora, a minha pedagoga está aqui, junto comigo, e ela sabe me dar a luz, ela sabe me orientar. E que quando nós não soubermos, que a gente tenha a, a, a humildade pedagógica, né, porque isso é uma palavra muito bonita para o nosso meio, né, de dizer, olha, eu não sei, mas eu vou buscar saber. Não tenho como agir agora, porque eu tenho que pensar um pouquinho, mas eu vou buscar essa informação para vocês, tá? E aí eu queria dizer uma coisa importante que nem foi, na verdade, um combinado que eu tive com os coordenadores pedagógicos, tampouco com a Bianca, né? Mas eu fiz um elogio muito bonito para a Bianca e para os coordenadores naquele encontro que nós tivemos, né? Nós tivemos uma reunião esses dias, e o elogio que eu fiz foi, assim, dando bastante valor mesmo a esse cuidado que eles, enquanto Sicredi Pioneira, está tendo com vocês, né? Olha, gente, isso é uma riqueza imensa, tá? E vejam, eu até agora, eu tenho quase 1 hora de fala com vocês, eu não toquei no assunto projetos do programa União Faz a Vida, né? Não é isso, né? Às vezes, alguns professores pensam, poxa, vamos lá falar de projeto de novo e tal. Não é hora, não é hora. É claro que a gente dá umas pinceladas, porque a gente nunca esquece do belíssimo trabalho do programa União Faz a Vida, mas da mesma forma como a Sicredi Pioneira, né? A Bianca, toda a equipe que trabalha com a Bianca, dos assessores, tem dado essa acolhida e mostrando para vocês, olha, nós estamos preocupados com vocês, é o que nós temos que fazer e devolver isso também para os nossos educadores, né? Eu acho que a gente tem aqui o Pablo, a Josi e talvez me fale alguns outros nomes, né? Que estão junto com vocês e mostrando para vocês, a Bianca é um exemplo disso, né? O cuidado que estão tendo com isso, para a gente pensar que a acolhida, né? O braço aberto é sempre muito importante. Eu quero só encerrar essa minha parte de fala, né, e abrir um espaço aí para a Bianca trazer algumas questões que talvez e porventura tenham surgido durante minha fala, né, e dizer para vocês, convidar vocês, né, a fazer parte, continuar a fazer parte aí da minha rede de contatos virtuais, né? Muito do que eu estou falando com vocês aqui, mas muita coisa mesmo, né? Eu tenho disponibilizado nos meus vídeos, que fica lá no meu canal do YouTube. O canal tem o nome de Educar com Paixão. É o meu sobrenome aí, feito um trocadilho, né? E eu tenho colocado alguns vídeos lá, que são vídeos que tratam dessas questões todas que a gente conversou hoje. Então, caso vocês queiram utilizar esses vídeos, né, nas reuniões com os professores, né, querem conhecer mais reflexões, para pensar na vida, e até os filhos de vocês, o pessoal que trabalha com ensino médio, é um canal que eu tenho utilizado para isso, tá? Para a gente pensar bastante a vida e ser otimista diante de algumas dificuldades que a gente encontra aí. Então, fiquem à vontade, o meu canal, né, o meu Instagram é @SérgioVPaixão, e eu fico muito feliz quando eu tenho os professores que me adicionam, que me procuram, às vezes até me mandam recados, né? Se hoje nós não tivermos tempo para responder todas as perguntas, né? Aqueles que tiverem Instagram, que tiverem o Facebook, né? O Facebook já está ficando para trás, mas que tiverem o Instagram, me chamam lá no privado, né? Lá no inbox que a gente chama, conversem comigo, troquem ideias comigo, né? Que eu vou ter o maior prazer em dar continuidade a essa conversa que a gente está tendo aqui agora.
tá bom? Então, Bianca, eu abro o espaço para você, tá bom? E quero ouvir as perguntas aí. Sérgio, primeiro quero te agradecer muito pelas tuas contribuições, pelas tuas colocações, que eu acho que os gestores estavam com bastante expectativa para te ouvir, justamente porque sabia que não seria diferente, por isso você foi escolhido aí por todo esse time que compõe o programa para fazer esse momento aí, para acalmar um pouquinho a gente, porque como você comentou, né, todo mundo tá com os nervos à flor da pele, tem muitas questões que perpassam a gestão escolar, porque a gestão escolar são esse público que está aqui com a gente, que muitas vezes tem que dar conta de tantas demandas e dúvidas dos professores, dúvidas dos pais, dúvidas dos alunos, que parece que a gente não pode ter dúvida, né? Mas e nós temos, e temos muitas inseguranças. E, inclusive, a gente teve diversas contribuições aqui no nosso bate-papo. Agradeço a todo mundo que contribuiu. E vou começar com uma pergunta, Sérgio, da professora Rose, que ela colocou que a maior dúvida dos professores e equipe diretiva é sobre estar atingindo o aluno sem vê-los, né? Aquela história de talvez fingir que estamos ensinando e eles fingem que estão aprendendo, né? Como se sentir feliz e realizado, Sérgio, com a aprendizagem que por hora temos e recebemos? Opa, estava desligado o microfone. Bianca, eu acho fantástica a pergunta, né? Obrigado aí pela professora que trouxe isso para nós aí. Olha, eu gostaria de dar uma baita de uma resposta, mas a resposta é, infelizmente, né? Infelizmente, nós não vamos nos sentir felizes. Né? O meu sentimento, a minha necessidade é de me sentir tranquilo. Tranquilo no sentido de que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo tudo que eu posso, tudo que eu devo, tudo que é minha obrigação fazer, mas eu não sei se eu vou enxergar o resultado disso, né? E aí não é culpa da professora que perguntou, não é culpa do Sérgio, não é culpa de ninguém, não tem ninguém com culpa, senão esse tal coronavírus, né, que se a gente pudesse, a gente mataria ele agora. Mas assim, se sentir feliz, não, a gente não vai se sentir feliz, é uma pena. Queria muito dizer, vamos lá, vamos vibrar. Não, não tem como, eu estaria mentindo, né? Mas vamos cumprir com aquilo que a gente tem que cumprir e se sentir com o dever cumprido. Ótimo, Sérgio. Conectando com isso que você traz, né, a Josi fez uma contribuição que se fala tanto nas questões socioemocionais, a importância delas e em também preservar a saúde mental de todos os sujeitos envolvidos, né, e no município de Portão estão tentando valorizar ao máximo tudo isso, mas a sensação de dúvida é grande, temos que cuidar para não passar isso às escolas. Como aliviar isso com a gente mesmo, com os gestores? Sérgio, teu microfone está no mudo. Tá, eu preciso Agora que você rolou. repita, porque falhou um pouquinho quando você fez a pergunta. Tá. Então, se fala tanto em questões socioemocionais, importância dessas questões, em preservar a saúde mental de todos os sujeitos envolvidos. No município de Portão estão tentando valorizar ao máximo tudo isso, mas ainda fica a sensação de dúvida e cuidar para não passar essa dúvida para as escolas, né? Como aliviar isso com a gente mesmo? Uhum. Ótimo, ótimo, ótimo. Essa pergunta é deliciosa, para não dizer outra coisa, tá? Gente, quando a gente pensa em trabalho socioemocional, tá? Eu não quero me esticar na resposta, eu quero ser breve, mas eu quero deixar isso bem claro. Há muitos anos atrás, na década de 80, início da década de 90, existia um movimento fortíssimo que ainda é presente em muitas escolas, mas com menos intensidade, que era o trabalho com deixa eu ver se eu lembro o nome, os temas transversais. Tá? Então, as escolas tinham que trabalhar os temas transversais de forma obrigatória. Os professores ganhavam material, né? Toda escola no país tem aí umas caixinhas com livros dos temas transversais. E aí tinha lá, por exemplo, o meio ambiente. Tá? E aí o que acontecia? Muitas escolas, e eu lembro que eu era aluno delas na época, muitas escolas trabalhavam o conteúdo do meio ambiente
totalmente desvinculado do currículo. Tá? Então, o que eles faziam? Eles paravam com toda a organização do português, da matemática, da história, da geografia, de tudo, tá? Para trabalhar meio ambiente. Quando voltavam, tinham aquela sensação de que estavam atrasados com a matéria, porque, afinal, eu estava trabalhando meio ambiente, né? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque trabalhar o socioemocional, tá? Não é fazer projetos de socioemocional ou de emocional, vamos pegar o emocional, desvinculado do currículo. Não é isso, tá? A ideia do trabalho socioemocional é você conseguir fazer com que, ao longo das atividades, dos projetos do programa União Faz a Vida, de uma produção escrita, de uma matemática, da geografia, da história, das disciplinas do currículo, a gente consiga trabalhar o emocional das crianças. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Um exemplo que eu trago de uma obra muito bacana, eu quero citar o nome dela, caso vocês tenham interesse, né? Chamado Afetividade, tá? Dois pontos. Como tema transversal. Afetividade como tema transversal, tá? É de duas autoras espanholas, né, já aposentadas da Universidade de Barcelona, e elas dizem o seguinte: existe forma de nós darmos atenção para o socioemocional das crianças quando as crianças, por exemplo, terminam uma atividade e você pergunta para elas o seguinte: como é que você está se sentindo? E deixa as crianças falarem. Eu estou feliz, eu estou triste, né? Não, eu estou chateado, eu estou com raiva, tá? E aí a outra pergunta é: por que que você está? Mais uma pergunta: como é que você vai lidar com isso? Veja, eu não parei a escola para fazer um trabalho socioemocional, né? Eu terminei uma atividade de matemática e eu dei a liberdade para essas crianças dizerem o que elas estão sentindo. Isso é o trabalho socioemocional. É fazer com que essas crianças aprendam, né? Aprendam a lidar com o seu eu. Se vocês... Nós vamos combinar uma coisa interessante para esse exemplo, tá? Até semana passada eu tinha um grupo, que era o mesmo grupo da minha rede do YouTube, chamado Educar com Paixão, que eu chamava alguns professores para que esses professores fizessem parte desse grupo do WhatsApp e eu estava semanalmente encaminhando atividades socioemocionais para os professores. Inclusive, tem alguns aqui da região do Rio Grande do Sul que participavam. Só que nós interrompemos essa atividade. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou encaminhar para você, Bianca, e você depois faz para mim esse encaminhamento para os professores, para que eles possam entender o que significa um trabalho socioemocional no ritmo do cotidiano da escola. Tá bom? Combinado, Sérgio. Vou repassar para o pessoal quando encaminhar também o link dessa reunião. Professora Angélica, ela pergunta, Sérgio, como manter um professor motivado e planejando com qualidade, mesmo que esses professores já estejam priorizando conteúdos, né? Como que é possível manter esse engajamento dos gestores para os professores? Olha, a minha crença nisso, Bianca, e professora que perguntou, né? Eu sempre vou acreditar no diálogo, sempre, 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 tá? Gosto muito de poder conversar com os professores, no meu papel de gestor, que sou nesse momento, né? Estou gestando um curso, eu acho que esse é o caminho. Agora, tem uma coisa triste, mas que é real, que a gente tem que levar em consideração, né? Que a gente só aprende ou muda se a gente quiser, né? Eu sempre falo isso. Eu tive uma oportunidade no semestre passado de ministrar um curso que durou 4 meses, um curso de 180 horas, né? E tinha uma etapa do curso que eu voltava para as escolas para ver como é que os professores estavam colocando em prática aquilo que eu tinha orientado. E eu tive 2 professoras de um grupo de 50 que elas eram totalmente avessas a tudo que foi colocado ali. Mas elas fizeram o curso inteirinho, tiraram notas agradáveis durante todas as avaliações. Mas elas não queriam. E aí, quando eu fui ver o resultado do trabalho delas, e ficou claro para mim, assim, elas não estavam dispostas à mudança. Então, assim, não sei
tristeza, mas é uma realidade, né, que nós temos diante dessa situação, e não é professor não, tá? Eu fico bastante chateado às vezes quando algumas pessoas falam assim, porque os professores são assim. Não, o ser humano é assim, né? Se a gente estivesse aqui hoje falando com um grupo de médicos, talvez a resposta seria a mesma. Tem algumas pessoas que não querem, né? Então, assim, a resposta sendo bem pontual, né? Que é quase semelhante à primeira resposta que eu dei da pergunta ali. Façamos a nossa parte, né? Tentamos envolver cada vez mais com diálogo, com aquilo que eu chamei de afetividade, mas não se entristecer quando a gente tem aí uma, duas ou mais pessoas que não estão afim, né? Entender que se a gente consegue afetar, né, o maior número, né, a gente tem que entender que aquelas pessoas que não querem, não querem. Perfeito, Sérgio, concordo completamente. A Grazi trouxe uma questão, tá? E conecta muito com a fala de outra gestora aqui, a professora Vanice. Que dicas você daria para as equipes gestoras não perderem o ânimo junto aos professores e alunos? Porque muitas vezes ninguém faz isso por elas, né? E a Vanice traz, Sérgio, que causa aflição pensar que estamos cuidando do emocional de professores, alunos, pais, necessitando também desse apoio, né? Então, que dica que você dá para essa galera não deixar a peteca cair, né? Porque é isso, né? O gestor, ele não precisa ser o super-herói, né? Então, como que a gente pode acalmar um pouco essas angústias? Olha, eu sei que a fala que eu vou trazer, ela é bastante romântica e motivacional, né? Eu costumo sempre dizer que as minhas palestras, quando eu faço palestra, né? Se eu tivesse aí, eu raramente eu vou fazer algumas coisas do tipo se abracem, se beijem e dancem comigo, mas porque isso motiva também, eu sei disso, mas é que eu gosto muito de dar exemplos da minha vida, das coisas que eu tenho pensado e feito, né? Mas a minha sugestão é assim, gente, não esquecer, em hipótese alguma, da maravilha que nós temos na nossa mão, tá? Olha, é até sensível para mim quando eu falo sobre isso, mas eu vou contar uma coisa importante para vocês. Quando eu terminei a minha faculdade, né, isso já faz algum tempo, eu sonhava que eu queria ser professor, eu queria lecionar. E a princípio eu pensei que eu pudesse ir embora para uma cidade maior, eu tinha Curitiba em mente, achando que eu ia para Curitiba e tal. E acabei que algumas escolas foram me dando oportunidades e dando oportunidade, e eu sempre olhei para a escola que eu trabalhava, aquela que eu fiquei um mês, aquela que eu fiquei 2 meses, como o melhor lugar para se trabalhar, porque eu estava ali para fazer a diferença. Eu sei que essa resposta que eu vou dar, eu vou dizer, ela é romântica demais, ela é bonitinha demais, mas assim, sempre olhar para a grande oportunidade que nós temos na nossa mão. Nós temos uma escola, né? Nós somos gestores daquela escola. Nós conseguimos uma vaga de um trabalho como professor, como gestor, que tem uma fila imensa querendo, e nós estamos ali. Nós tivemos eu não vou chamar de sorte, porque tem outras nuances no meio disso, né? Mas nós tivemos o presente, eu prefiro chamar presente de Deus, né? De nos colocar, de hoje, de estarmos onde a gente está. Eu acho que só isso já a grande alegria, a grande motivação para a gente não deixar de ser e para a gente encontrar força, vontade, determinação e motivação mesmo para continuar tocando o barco. A gente tem um trabalho lindo na mão, a gente tem uma realidade fantástica na mão, então que a gente se apegue nisso. Muito obrigada, Sérgio. A gente teve também algumas colocações bem parecidas com essa última dúvida. Você está me ouvindo, Sérgio? Pessoal, vocês me ouvem? Eu acho que o Sérgio cortou aqui. Tá me ouvindo, Sérgio? Cortou, agora voltou. Tá, Agora eu tô. beleza.
Beleza, gente. Então, a gente teve outras perguntas relacionadas a essa última pergunta, e a Rose resumiu um pouquinho uma pergunta que inicialmente veio do Pablo, mas conectada com essa dúvida anterior. Percebo que a pressão com gestores e secretarias de educação tem conexão com exigências dos conselhos municipais de educação em efetivar o trabalho que vem sendo realizado por todos com tanto empenho. Por que tanta contradição? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês todos vão olhar para mim nessa tela aí e vão falar, nossa, o Sérgio sabe do que está falando, né? Eu sempre falo que todo professor, tá? Seja da educação infantil ou ensino superior, ele tem que um dia passar pela gestão. Ele tem que passar pela gestão. Porque quando nós estamos fora da gestão, tá? Nós olhamos para os gestores e é muito fácil a gente apontar o dedo, né? Quantos professores de vocês aí na escola de vocês têm apontado o dedo para o trabalho de vocês? Dizendo que vocês não são bons gestores, que vocês tinham que fazer diferente e outras tantas coisas, né? E aí, estando no papel de gestores, a gente sabe que as coisas, eu vou usar a expressão que a gente usa sempre, a burocracia, a demanda, a forma como nós temos que lidar com algumas coisas, muitas vezes impede desse diálogo que aparece aí na pergunta existir, né? Com a Secretaria Municipal, com as delegações de educação, com o secretário-geral. Gente, são tantas pessoas e tantas instituições envolvidas, né, na educação, que essa demanda que a gestão cobra de nós, e vocês sabem muito bem o quanto isso acontece, né, acaba impedindo que a gente siga uma linha conjunta, né? Então, assim, que bom se eu pudesse agora acabar com essa angústia de vocês e dizer, não, gente, isso vai passar, isso vai acabar. Não, isso não vai acabar, isso vai continuar, tá? Mas sempre ser correto, ser reto naquilo que está fazendo, né? Lutar pela nossa escola, independente se nós temos aí um gestor maior, mas lutar pelas demandas da nossa escola, né? Lutar por ela, brigar com ela, mas esse descompasso entre as instituições que somam aí a educação, gente, isso é de longa data e eu não vejo muito horizonte de acabar não, né? Mas volto a dizer, né, eu gosto muito da palavra diálogo e para mim ela é fantástica. Eu tenho adotado isso na minha vida. Às vezes algumas pessoas me perguntam algumas coisas ou me ligam para perguntar, sugerir algo e eu digo o que eu tenho que dizer, tá? Às vezes até o lado de lá se magoa um pouquinho, né, por não ter ouvido de mim aquilo que queriam ter ouvido, mas a melhor forma é a gente falar, a gente colocar para fora. Perfeito, Sérgio. E contribuindo aqui também, a professora Patrícia trouxe que agradeceu pelas suas colocações e falando como mãe, ela explica, né? Meu filho está sobrecarregado com tantas atividades em casa, muitas atividades sem explicação nenhuma, precisa de ajuda o tempo todo. Me pergunto, e os que não têm ajuda da família, né? Me chamou muito a atenção o trabalho que ele teve que fazer sobre inteligência emocional e teve que refletir sobre como está lidando com as suas emoções. Achei fantástico e acredito que esse é o caminho, ouvir-se e se preocupar com os alunos. Como que você vê essa questão também, Sérgio? Sabe, essa é uma situação que tem assustado, assim, todas as escolas e secretarias nesse momento, né? Eu até vou contar para vocês, quando nós começamos as nossas reuniões, né, para tratar do retorno das atividades, mesmo de forma remota e tudo mais, eu me recordo que um professor, no meio da reunião virtual, ele se posicionou dizendo que não queria que começasse as aulas porque a gente iria, nesse momento, criar uma exclusão, porque alguns estudantes, né, não tinham, por exemplo, computadores, não tinham tablet, não tinham um celular de qualidade para acompanhar as aulas. E aí eu me recordo que eu me posicionei no grupo, né, e eu estava bastante preocupado com isso, e eu disse, olha, nós não vamos fazer diferente do que acontece com as aulas presenciais,
tá? Com a aula presencial, nós fazemos exclusão todos os dias. Todos os dias, tá? É triste dizer isso, tá? Alguns até nem concordam com essa realidade, mas é essa a realidade que a gente vive. E eu digo isso porque, assim, às vezes até na própria sala de aula, né, a gente não tem um olhar atento à criança que está precisando de mais atenção, de uma atividade mais próxima dela, de uma família que possa colaborar com a tarefinha de casa ou algo semelhante. Então, assim, é falso pensar que a gente está excluindo agora e com as crianças em sala de aula a gente tem 100% de inclusão. É mentira, mentira, tá? A exclusão, ela acontece muito na escola de inúmeras formas, né? Mas principalmente na questão do olhar, a forma como nós estamos olhando para essas crianças aí. Mas a preocupação dela é fantástica, eu acho que é isso mesmo, assim, ela é professora, ela é mãe, ela está atenta, mas aquele que não, né? Então, assim, enquanto gestor, e agora eu respondo para a gestora, né? Enquanto gestor, vocês precisam ter mesmo um cuidado especial com isso. Especial com isso, assim, criar estratégia para que aqueles alunos com uma vulnerabilidade maior, né, não tenha uma família que dê conta de atender as atividades, as orientações e tudo mais, né, ou uma criança que mora na zona rural e lá não tem, por exemplo, acesso à internet, ou a atividade demora para chegar. Então, assim, essa é uma preocupação que a gestão tem que ter, sim. Nós, na escola em que eu trabalho, né, nós olhamos para isso. No nosso caso, nós tivemos num total de 800 alunos, nós tivemos 23 alunos que nos mostraram que estavam sem condições de utilização de tecnologias, tá? O que nós fizemos? Para esses 20 e poucos alunos, né, nós fizemos as mesmas atividades que para os outros a gente manda em forma de vídeo e áudio, né, nos grupos, mas nós fizemos de forma impressa, a mesma. Aí nós temos um carro, nós temos um transporte que semanalmente pega essas atividades e apostilas e batem lá na porta da criança dizendo, tá aqui a sua atividade, semana que vem eu trago nova e levo a velha. Então, tem bastante cuidado e atenção com isso, sim. A gestão tem que olhar para isso com bastante atenção. E Sérgio, complementando essa tua fala, você já trouxeste isso na resposta, mas talvez poderia complementar ainda mais, e é uma pergunta do John, como lidar com a falta de retorno de alguns alunos, também das próprias famílias, não só no que tange às atividades, mas nas tentativas de contato e aproximação que já são feitas pelos gestores. Pois é, John, que situação, né? É uma situação. A minha irmã, ela é professora da rede pública municipal aqui na cidade vizinha, e ela contava isso para mim também, assim, né? Olha, é triste isso, porque a gente percebe que algumas famílias elas não colaboram como deveriam, né? Eu sempre olho com bastante carinho para as famílias, porque assim, a gente tem famílias que realmente não têm tempo de ajudar as crianças. A gente tem que considerar isso, né? Muitas crianças na família, pais que trabalham o dia inteiro, às vezes a família chega depois do trabalho, a criança já está dormindo, nem tomou banho, já é outro dia, aquela bagunça. Mas temos casos, e não são poucos também, de negligência mesmo da questão familiar para atender a tudo isso, né? Então, assim, saber, acho que isso é difícil, não é fácil, né? Mas tentar compreender, né, o que está acontecendo, conversar com a família, tentar fazer esse diálogo mais próximo para perguntar o que está acontecendo de errado, por que isso está acontecendo, tá? E tentar minimizar ao máximo isso, né, para que o prejudicado não seja a criança. Eu gosto de uma fala, eu usei isso numa reunião esses dias e acabou virando um clichêzinho meu por conta dessa reunião. A gente tem que tomar um cuidado muito grande para que o nosso diálogo, gestor, professor, secretaria de educação, núcleo de ensino e família, veja, eu só falei de adultos, né? Para que as nossas desavenças, porque acontecem algumas desavenças aí, não estourem nas crianças. Tem uma frase que diz assim, em briga de elefantes, quem perde é a grama, né?
Olha que frase importante. Às vezes, a gente está tão nessa de eu vou conversar com a minha coordenadora porque ela não está fazendo isso. A minha coordenadora vem e fala tal coisa comigo, eu vou lá e dou uma bronca no pai, que o pai fala tal coisa. Quem é que está perdendo com isso? O pequeno, né? Então, sempre buscar alternativas. Eu acho que se a gente está tendo esse problema de não devolutiva das atividades, eu acho que tem que correr atrás sim, né? Mas tentar entender, né, o que está acontecendo com essa família. Ótimo, Sérgio, obrigada. O Pablo traz também, historicamente, existe uma certa burocratização nas escolas. No período pandêmico, essa burocracia foi ampliada. Registros para validação de aula, registro para validação de conteúdo, registro para presença. E ele quer saber como que vocês estão lidando com essa burocracia numa perspectiva de educação humanizadora, numa perspectiva de uma educação pautada na empatia e no ritmo de cada estudante. Pablo, eu vou te falar uma coisa. Taca fogo em tudo. Vou te falar por que eu falei isso, tá? A nossa primeira reunião, feita pelo Zoom, inclusive, tá? Nós tivemos lá todos os professores da instituição que eu trabalho para decidir algumas coisas, tá? E aí veio uma orientação para nós assim, olha, a gente vai ter que esperar a nossa reitoria, né? Entenda-se que para nós a reitoria é como para vocês a Secretaria de Educação, tá? Que é onde tudo se concentra, decisões e tudo mais. E aí nós esperamos a reitoria se posicionar. 15 dias depois, a reitoria se posiciona para nós, mostrando o que nós tínhamos que fazer para poder fazer as aulas remotas. Gente, e Pablo em especial que fez a pergunta, era uma insanidade. Eles vieram com papéis, era projeto disso, plano daquilo. Eu tinha que preencher isso, preencher aquilo, ir para um sistema, preencher um papel, depois escanear o papel. E aí na reunião, eu e um grupo grande de professores, nós dissemos, vocês estão ficando loucos. A gente conversou com os nossos gestores, nós dissemos isso para eles. Vocês estão ficando loucos. A gente entende a importância da documentação, ela é importante sim, tá? Até porque um ou outro vai deixar de lado alguma coisa importante, então é válido, é legítimo pensar nisso. Vamos documentar o que foi que eu trabalhei com essa criança, né? Eu tenho um caderninho, eu gosto muito de escrever, além do computador aqui, eu anoto. Eu tenho tudo anotado que os meus alunos já viram comigo de literatura nesse período, tá? Se me questionarem, amanhã ou depois me questionarem, Sérgio, o que você trabalhou? Tá aqui, ó, né? Sem contar os outros registros que eu tenho. Quando eu falo tacar fogo, eu vou tirar a palavra, né? Porque ela é muito pesada, mas dizer, procura chegar junto, tá? Chegar junto com o poder que vocês têm. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês importante, tá? Que os gestores maiores de vocês aí entendam isso também. A fala de vocês enquanto gestores, ela é importantíssima, tá? Quando vocês aí derem as mãos entre vocês e disserem, opa, calma lá, tá na hora da Secretaria de Educação nos ouvir e a gente mostrar a realidade, não é porque eles são da Secretaria Municipal de Educação que eles podem resolver tudo do jeito deles. Tá? Me desculpa eu falar um pouco isso, porque eu sempre dou muita autonomia para os professores e para os gestores, porque a nossa voz ela precisa ser ouvida. Tá? Então, vamos encontrar equilíbrio, né? Vamos dialogar com a secretaria, porque acaba virando um grande problema. Né? Ao invés da gente se preocupar com o mais importante, que é a aprendizagem, a gente vai estar se preocupando em preenchimento de ficha, né? E de alimentação de sistema. Né? Então, assim, para terminar essa resposta, importante? Importante, necessária, né? Mas sem excesso. Porque às vezes existem alguns documentos aí que a gente pode deixar para um segundo momento. Ótimo, Sérgio, obrigada. Estamos chegando ao final da nossa conversa, passou muito rápido e tenho certeza que a gente poderia ficar aqui mais um tempão falando sobre isso, mas, né, a gente é pautado pelo tempo a todo momento. Claro. E Sérgio, eu tenho várias colocações incríveis que depois eu vou compartilhar contigo, que vieram aqui no bate-papo e que eu agradeço. E para finalizar, para você fazer uma fala de fechamento, eu vou trazer duas colocações que não são perguntas, são colocações, mas que gostaria que você pudesse fechar ouvindo elas antes. Uma delas da Cíntia, dizendo
que sabe que todos nós estamos muito ansiosos pelo reencontro, pelo olho no olho, pelo abraço, e que toda essa ansiedade pela volta às aulas presenciais continue com a motivação necessária para a sala de aula, que os nossos profs possam continuar inspirando e sendo inspirados. E a Catiane, Sérgio, traz que no retorno das nossas atividades escolares, como profissionais da educação e principalmente como seres humanos, não vamos mais ser os mesmos. Nenhuma experiência de vida é isenta de algum aprendizado, seja ele qual for. Sempre aprendemos algo. E essa experiência que está sendo vivida desperta e despertou sentimentos de diversas naturezas. Para alguns foi uma experiência dolorida, para outros reflexiva e de muitas aprendizagens e mudanças. Espero eu que depois dessa pandemia sejamos realmente seres melhores, mais preparados e mais sensíveis à situação do outro. E com isso, Sérgio, te convido para fazer a sua fala final. Muito bem. Olha, eu também achei que passou muito rápido, tá? Quando eu olhei pro relógio, estava acabando já. Ô, gente, eu quero agradecer a todos vocês, não só a Bianca, né, que está aí como anfitriã dessa conversa, mas agradecer a vocês por mais uma vez ter a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho. Acho que vocês veem o quanto é caro para mim falar de escola, de educação, né? O quanto é valioso valiosa essa discussão aqui. Eu sempre vou estar, né, com vocês, sempre, sempre, sempre. É uma pena que nesse friozinho gostoso eu não possa estar aí para tomar um cafezinho em Nova Petrópolis, né, um lugar tão lindo como esse, né, mas não vai faltar oportunidade. Tomara que a gente tenha aí oportunidades de, o ano que vem, né, poder se encontrar presencialmente, poder olhar no olho e falar um pouquinho disso que a gente tanto ama, que é escola e educação. Eu, mais uma vez, reforço, caso vocês queiram continuar essa conversa comigo, mandar aí algumas observações, fazer perguntas, né, que me procurem nas redes sociais, Instagram, ou mesmo lá no canal do YouTube, tá? E aí eu queria, para finalizar, ler para vocês um textinho que, se eu tivesse na minha casa, talvez eu cantasse para vocês, tá? Foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão. Eu resolvi que nessa pandemia eu vou aprender a tocar violão. E eu estou fazendo alguns cursos online. E eu encontrei uma música que é uma música que pouca gente conhece, é a música do Fábio Júnior, né? E que, é claro, que por ser uma música do Fábio Júnior e romântica, é uma música com contexto totalmente homem e mulher, tá? Mas eu queria que vocês ouvissem esses versos, que são bem poucos, e vocês pensassem na relação de vocês com os seus professores, com os seus colegas de trabalho, com as crianças, quando vocês estiverem, e principalmente quando a gente retomar as nossas atividades normais. A música tem um nome de Não Posso Sérgio, deu um problema aqui, vamos esperar o Sérgio voltar, gente. Sérgio. Pois é, justo agora foi travar, galera. A gente vai tentar aí contato com o Sérgio para verificar se ele consegue voltar. Só um minutinho para... Vamos tentar retomar aí esse contato para o Sérgio poder fazer o fechamento. Com certeza viria uma fala muito inspiradora aí para a gente poder seguir as nossas práticas. Mas enquanto o Sérgio não volta, quero agradecer aqui a presença de todos que puderam se disponibilizar na tarde de hoje para poder ouvir esse momento que a gente planejou e pensou com tanto carinho aí para vocês, gestores escolares. E dizer que sim, esse é um momento num contexto natural das coisas, num contexto normal, que nós diríamos, talvez aqui a gente estaria falando sobre os projetos do Programa União Faz a Vida, dando dicas de boas práticas, né, de como trabalhar com a metodologia de projetos, mas hoje a nossa demanda não é essa, a nossa demanda é o olhar para o ser humano, é o olhar para as necessidades que a gente tem enquanto
enquanto profissionais da educação, preocupados com os sujeitos que compõem a educação, né, os professores, os alunos, e a gente tem que ficar sensível a isso e entender o nosso papel nesse momento. Estou dando uma olhada aqui. Ai, gente, o Sérgio realmente acabou a luz lá na casa dele e por isso ele não conseguiu fazer esse fechamento. Mas eu vou mandar para vocês todos essa gravação, tá? Que nosso momento de agora foi gravado. E aí mando para vocês o poema que o Sérgio faria o fechamento aqui, para que todos nós sigamos inspirados sempre. Muito obrigada, gente. Tenham uma excelente semana, um excelente trabalho. Agradeço a todos por estarem aqui disponíveis na tarde de hoje. A gente vai se encontrar de novo nos dias 21 e 22 de julho com a Paula Pedroso e a Isabel Parolin para falar sobre competências socioemocionais para a gestão escolar e também na coordenação pedagógica. Muito obrigada, ótima tarde para todos e até a próxima.